Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo, mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Queridos e queridas, seguidores e seguidoras da TV Tudo Web, é um prazer estar aqui novamente trazendo um tema de muita relevância no mundo da moda. Vamos falar hoje sobre moda sustentável e enfatizar a importância dos brechós que estão intimamente ligados a esse conceito. Então, eu vou trazer dados aqui impactantes, vocês vão ver que tem muito assunto a ser levantado e muita preocupação com o meio ambiente e também com a parte social. Moda é uma questão que envolve vários fatores e um deles são esse tipo de preocupação. Então, eu vou, em primeiro lugar, trazer dados aqui de uma pesquisa levantada pelo Sebrae, né? E para introduzir, para começar esse papo de hoje, vamos trazer o conceito do que, afinal de contas, é uma moda sustentável. É aquela que se preocupa em utilizar métodos que não produzam ou até minimizem os efeitos, os impactos ambientais gerados no processo de confecção. Tá? Então, adotar medidas sustentáveis no varejo de moda pode transformar positivamente uma empresa, mudando significativamente a produção e tornando-a mais consciente e menos danosa ao meio ambiente. Afinal, como que a gente pode adotar medidas sustentáveis? É possível uma empresa crescer adotando essas medidas? Sim, é plenamente possível. E isso deve ser feito. Não são coisas que se excluem, mas são coisas que se complementam. Ainda mais nos tempos atuais, não tem como pensar em moda, em produção, sem se preocupar com o meio ambiente e com essas questões. Então, exemplos do que pode ser feito para minimizar esse impacto. Projetos sociais de capacitação de artesãos. Isso gera renda para grupos sociais menos prestigiados, para aqueles grupos vulneráveis, fazer eventos de conscientização numa empresa, com uma equipe de funcionários, por exemplo, para que tomem atitudes que façam mudar, que contribuam para essa mentalidade de mudança, adotar certificações ambientais. O que significa isso? Por exemplo, é possível crescer preservando o meio ambiente se a empresa adotar, por exemplo, uma compensação ambiental. Vai ganhar um certificado porque ela é uma empresa exemplar, é uma empresa modelo, por exemplo, no plantio de árvores, tá? Então, fazendo essa compensação ao meio ambiente, a empresa acaba ganhando um certificado, tá bom? E com isso ela fica cada vez mais bem conceituada aí no mundo da moda e no mundo da política correta. Então, só adotar simples medidas é possível crescer, preservar o meio ambiente, dribla-se com isso a escassez de emprego e oferece-se produtos mais criativos, tá bom? Então, a moda sustentável é aquela que se preocupa com as formas de produção da indústria têxtil. E um outro conceito que está intimamente ligado a isso é a questão do papel do consumidor nesse processo. A moda consciente, o consumidor precisa manifestar também em suas atitudes de consumo e de compras a preocupação com essas questões ambientais e sociais que envolvem a produção em massa das fast fashions. E a seguir vou explicar, afinal, o que são as fast fashions? São aquelas empresas da indústria da moda que jogam em larga escala quantidades de roupas para acompanhar as tendências de moda, no entanto, com um preço acessível, que é realmente para atrair os consumidores, porém sem preocupação com as questões ambientais e sociais. Produzem roupas que vão ser praticamente descartáveis. Tá? Então, roupas que vão ser usadas 5 vezes e a pessoa já vai enjoar, já vai descartar. E como vai descartar? Esse é o problema.
Esse é o problema que eu estou trazendo aqui para conscientizá-los. Então, trazendo dados aí para impactar vocês, como eu fiquei impactada também com essa pesquisa. Um levantamento de dados feito pelo Banco do Brasil, tá? O Banco Mundial, o Banco do Brasil é a fonte da qual eu pesquisei, o Banco Mundial fez esse levantamento de dados. Se a população mundial chegasse ao número estimado de 9,6 bilhões de pessoas em 2050, seriam necessários 3 planetas para sustentar o ritmo atual de consumo de recursos naturais que estamos tendo. Então, gente, eu fiquei muito assustada com esses números, realmente é uma questão muito séria. Então, realmente é uma preocupação. Falar sobre moda é uma coisa bacana? Mas também tem que ter consciência, porque ela tem um papel muito importante na sociedade e tem também, como tudo na vida, problemas. Como o setor têxtil e de confecção ocupa esse espaço, então a gente precisa aliviar o impacto, né, ambiental. Um setor de consultoria chamado McKinsey falou que se adotássemos o comércio circular, que é uma coisa que está cada vez mais vindo em voga aí, como aluguel de itens, reparo e conserto de roupas antes de descartar, antes de não querer mais. Isso poderia abater 143 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa em 2030. Isso é aliviar o planeta, gente. E são atitudes simples, como locar roupas, reparar mais, consertar mais as suas roupas antes de descartá-las. Então, essas atitudes nós, como consumidores, podemos tomar, tá? E devemos, não só podemos, como devemos. Então, a moda sustentável, em outras palavras, ela deve estar ligada a uma cultura do não desperdício, tá? Então, a gente tem que promover novos métodos de produção e um consumo mais consciente. A National Geographic, por outro lado, nos fala que 8% dos gases de efeito estufa são emitidos na produção do vestuário e dos calçados. E se nada for feito, nenhuma medida sustentável se tomar até lá, até o ano de 2030, as emissões de gases devem crescer mais de 60% no nosso planeta, tá? Na produção de vestuário e calçados. Então, imagine uma cifra polar de 8, que já é muito, já está pesando muito no nosso planeta, passar para 60%, né? O planeta não vai aguentar. Então, minimizar os desperdícios significa o quê? Reaproveitar insumos em todas as etapas do ciclo de vida das produções. Enfim, os usuários têm que mudar essa mentalidade nas relações de consumo, como questionar mais a necessidade de adquirir uma peça nova. Então, será que eu preciso mesmo dessa peça? Será que eu não posso adaptar aquilo que eu tenho ali em casa? Será que eu não posso jogar um acessório, aí o poder importante dos acessórios na composição dos looks? Será que eu não posso jogar um acessório ali para mudar de cara esse visual que eu já estou querendo mudar? Então, é pensar nisso no momento de adquirir uma nova peça, tá? Com isso tudo, uma coisa que já está bem em moda, em movimento aí, surgiu-se um movimento do slow fashion, tá? Que é ligado a esse conceito de moda sustentável. O que é o slow fashion? Ele surgiu como uma resposta às fast fashions, né? Que são essas produções em massas, que não se preocupam com a quantidade de impacto que vai ter no meio ambiente. O slow fashion não, ele se caracteriza pelo esse consumo consciente e aí o reaproveitamento de roupas, a reciclagem de roupas, a venda na moda circular, que são os brechós. Aí que os brechós começaram a pegar popularidade, gente, tá? Então, quando a economia circular começou a crescer, tá? A economia circular é aquela que desde a matéria-prima até o design e a confecção, ela utiliza práticas sustentáveis, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o reuso de água é uma questão que precisa estar envolta numa produção, tá? Para vocês terem uma ideia, 11 mil litros de água são utilizados para a produção de apenas uma calça jeans. Eu fiquei muito impactada com esse dado, gente. Tá? Então, é por isso que é tão necessário o reaproveitamento de recursos, como panos, retalhos, resíduos,
reciclagem das sobras que são inevitáveis, né, num processo de produção, para produzir outras peças novas, mais criativas, com funções diferentes. Por exemplo, patchwork, aplicações de customizações em peças com aqueles retalhos, e também usar até em decoração, tá? Então, como que a gente apura que uma coisa é fast fashion, outra coisa é slow fashion? Na fast fashion, as roupas são usadas menos de 5 vezes. Foi feito um levantamento aqui pela Forbes, que no fast fashion, em que as roupas são usadas pelo menos apenas 5 vezes, a emissão de carbono é 400% maior do que nas peças slow fashions. Nesse conceito de slow fashion, uma peça pode ser utilizada, por exemplo, 50 vezes antes de ser descartada, tá? Então, o slow fashion vai priorizar as peças duráveis, tá? Daí, o repasse dessas peças para a doação, para os brechós que vão fazer circular, né? E também a valorização de uma produção local. Com isso, o slow fashion, esse movimento, ele visa você dar força ao movimento do empreendedorismo, tão importante que tanto está crescendo em todos os setores da economia, tá? A moda artesanal, né? Então, nisso eu me incluo, né, pessoal, que eu sou designer de acessórios, eu também mexo, né, com essa questão das roupas da moda circular, tá? Eu também participo, faço a minha contribuição em brechós, eu depois aqui vou deixar a dica para vocês. E, enfim, você também tem que olhar a origem dos produtos. Qual foi a mão de obra que produziu isso? Veio de uma moda artesanal ou veio de uma produção em massa que a gente nem sabe quem que está por trás dessa produção, né? Como eu falei para vocês, a triste realidade do trabalho escravo. E a eliminação de tecidos sintéticos. O slow fashion procura priorizar tecidos naturais, coisas que fujam do sintético, tá? Então, esse outro dado que as fast fashions não se preocupam. Elas se utilizam muito, se valem muito de tecidos sintéticos, e os sintéticos levam até 300 anos para se decompor. Então, tá aí os motivos pelos quais a gente tem que se preocupar. Então, a minha proposta aqui com esse vídeo de hoje é fazer você que está em casa ou no seu trabalho, dar uma pensadinha, organizar o seu closet, o seu guarda-roupas, dar mais atenção ao seu acervo pessoal. Eu tenho certeza que aí dentro você deve ter riquezas, coisas assim que são muito valorizadas para uma outra pessoa e que de repente você está enjoado de usar, não sabe mais como compor, ou aquela peça já não faz mais sentido para você, porque você mudou o seu estilo, ou até você mudou de numeração de manequim, tá? Então, com certeza, essa sua história vai ser a história de mais alguém. Então, isso é bacana também. Essa ideia de circular as roupas, as peças, também é muito interessante no sentido que você faz circular histórias também. Então, você continua dando longa vida à história de uma peça. Tá? Então, tem esse significado também que é muito bacana a gente pensar. Então, daí que surgiram os brechós que estão bombando na atualidade, gente. Brechó virou moda, e ainda bem que virou moda, porque eles são os principais canais de promoção dos valores da moda sustentável e do slow fashion que eu estava falando para vocês. Então, o ciclo das peças aumenta, torna um ciclo de vida maior, e você consegue pegar nesses brechós, garimpar, que é a famosa expressão que a gente usa quando vai à busca de pecinhas em brechós, a gente pode achar coisas de qualidade a preços muito acessíveis. Então, quando você nunca imaginou comprar determinada marca, você pode sim comprar de segunda mão, ter uma peça muito bacana, muito estilosa, a um preço muito acessível. Tá? Então, além de tudo, o brechó ele é inclusivo, ele aproxima todas as classes sociais. Existem garimpeiras desde a classe A até as classes mais baixas. Então, assim, é uma coisa que também aproxima os consumidores à história das pessoas. Tá? Então, é muito bacana esse conceito. Trago dados também da pesquisa do Sebrae com base na Receita Federal, em que em 2020 e 2021, por conta dessas questões ambientais que já começaram a surgir lá atrás, essas preocupações,
e também com a pandemia, em que as pessoas ficaram mais presas em casa, prestando mais atenção no que tinha em casa, valorizando as coisas que estão em casa e deixando de ir à rua, então aumentou 48,58% a abertura de lojas de segunda mão. Isso são dados de 2020 e 2021. Imagina hoje, gente. Só cresce, é um segmento que só cresce. E o interessante notar é que a geração Z, que são os mais jovens, os nascidos entre metade dos anos 90 até 2010, são os mais sensíveis a esses temas sociais e que se preocupam mais com as questões ambientais. Então, eles têm muito acesso, sites, aplicativos de compra e venda de peças, de segunda mão. Então, esses representam o futuro desse mercado e também eles têm um papel importante de influenciar as gerações anteriores, tá? Então, aquele neto vai influenciar a avó a passar a comprar roupas usadas, tá? Então, é muito bacana ver que também os mais velhos aprendem com as gerações mais novas. Então, tudo isso que eu falei, gente, está dentro de uma economia criativa que foca no potencial individual e também coletivo para produzir bens e serviços criativos, tá? Então, isso tornou-se uma poderosa força transformadora e é o futuro, sim, do nosso século XXI aí que vivemos, em geração de renda, em criação de empregos, ganhos também na exportação, tá? Então, a criatividade e a inovação humana, tanto individual como em grupo, se aquece com essas iniciativas. Então, todos nós só temos a ganhar com isso. Então, o que eu dizia para vocês é que eu também contribuo com a moda sustentável, eu tenho participação ali, até era para vir aqui hoje, lamento muito a ausência, teve um imprevisto do empreendedor que é responsável por uma feira de brechós muito bacana ali na Praça Benedito Calixto, que chama Feirinha de Itacuja, ao qual também eu tenho uma participação. Então, é o Wellington. O Wellington era para estar aqui, mas eu estou aqui no lugar dele falando, representando esse local que reúne muitos empreendedores, né, da economia criativa, da moda circular. Então, ele promove todos os sábados ali na Praça Benedito Calixto, esquina com a Rua Henrique Schaumann, uma feira de brechós, em que tem vários expositores com vários tipos de peças, para você fazer esse garimpo bacana, encontrar uma peça estilosa, fazer permuta de peças, enfim, dar uma longa vida e uma longa história ao que está aí no seu guarda-roupas, tá bom? Então, fica a dica, procurem visitar essa feirinha no centro, no coração da mais charmosa Praça de São Paulo, que é a Praça Benedito Calixto. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Beijos e até a próxima.